Muito bem, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e vamos falar sobre a Era Vargas. Esse período, a Era Vargas, compõe 15 anos da história do Brasil. Ele se inicia em 1930 e vai até 1945. Durante todos esses 15 anos, o país foi chefiado pelo presidente Getúlio Vargas. Por isso é importante a gente observar esse período e ver as divisões dentro dele e como, durante tanto tempo, o mesmo presidente comanda o país. Muito bem, como é que Getúlio Vargas chega à presidência do Brasil? Getúlio Vargas não foi eleito presidente quando ele se torna presidente do Brasil. Na verdade, Getúlio Vargas se torna presidente a partir de uma revolução, a chamada Revolução de 30. O que acontece? A gente viu sobre a chamada República Oligárquica, a República Café com Leite, a República dos Cafeicultores, que a primeira República do Brasil, ela teve características bastante criticáveis do ponto de vista de quão democrática ela era. A gente observou o voto de Cabresto, em que o voto era aberto e era controlado pelas oligarquias regionais, e como o Estado acabava sendo dominado por apenas essa classe. Obviamente, a gente também viu no final da República Velha, chamada República Velha também, que alguns setores da sociedade brasileira começaram a contestar as características dessa primeira república. E, em grande parte, um movimento que começa nas forças militares, o chamado tenentismo. Getúlio Vargas vai absorver a crítica do tenentismo, a crítica que o tenentismo fazia à República Velha. Então o tenentismo queria que o voto passasse a ser secreto, o tenentismo queria que novas camadas da sociedade brasileira pudessem participar da política, além daquele controle oligárquico rural que havia na República Velha. E a gente viu alguns movimentos tenentistas nesse sentido, de crítica à República ali estabelecida. A Coluna Prestes, por exemplo, é o grande exemplo disso, em que vários militares vão marchar pelo Brasil, desafiando as forças ali do regime da Primeira República. Muito bem, então Getúlio Vargas entra nessa crítica à chamada República Velha. O último presidente da República Velha foi Washington Luiz. E vocês sabem que um dos acordos, dos grandes acordos dessa república, era a chamada República do Café com Leite, em que os dois maiores estados eleitorais controlavam o resultado da eleição para presidente. Como o voto era aberto por meio de controle ali das oligarquias rurais, esses dois estados conseguiam combinar. E diziam que em determinado mandato o presidente seria paulista e o seguinte seria mineiro, porque eram os dois estados que tinham o maior número de eleitores, Minas Gerais e São Paulo. Washington Luiz era paulista e dentro do acordo com Minas Gerais caberia a ele apoiar então um candidato de Minas Gerais. O que acontece é que Washington Luiz passou durante o seu mandato pela crise de 29. E como isso enfraqueceu muito as forças produtivas brasileiras no que tange ao café, Washington Luiz acabou não cumprindo esse acordo e acabou apoiando para o cargo de presidência da República outro paulista, Júlio Prestes. Obviamente que Minas Gerais ficou se sentindo traída por São Paulo e então resolveu fazer uma candidatura para contrariar São Paulo. Esse desentendimento entre São Paulo e Minas Gerais, além do tenentismo, é outro fator que mostra evidentemente o enfraquecimento da chamada República Velha e dos seus combinados, dos seus esquemas. Bom, quando então sai a candidatura apoiado por Washington Luiz, o paulista Júlio Prestes, Minas Gerais vai apoiar uma outra candidatura em que o candidato a presidente seria Getúlio Vargas e o vice dele seria João Pessoa. Ocorrem as eleições, ambos os lados criticam o lado contrário de fraudes, falcatruas nas eleições, mas o fato é que o resultado final das eleições dá a vitória para o candidato apoiado pelo Washington Luiz, Júlio Prestes. E aí, então, Getúlio Vargas, essa força contrária ao combinado ali da República Velha,
começam a, inclusive, questionar se não seria o caso de se fazer um golpe e acabar com o resultado dessas eleições, não deixar o Júlio Prestes assumir. Essa ideia de um golpe torna uma ainda mais intensidade quando o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado. O assassinato do João Pessoa teve muito mais questões pessoais do que um cunho político. No entanto, não foi dessa forma que o Getúlio Vargas e seus apoiadores, muitos deles, leram o assassinato de João Pessoa, entendendo esse assassinato como uma questão política. Foi o gatilho necessário para se iniciar uma revolução que chegou ao Rio de Janeiro, depôs o Washington Luiz antes de Júlio Prestes assumir, e logo em seguida, alguns dias depois, chega para acompanhar essa revolução do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas, então, toma posse do Brasil dentro de um governo provisório, dentro de um golpe, no sentido de fundar uma nova República do Brasil e acabar com a República do Café com Leite. Temos aqui uma imagem, então, de Getúlio Vargas à frente das suas tropas ali no Rio de Janeiro, chegando nessa chamada Revolução de 30. Bom, quando Getúlio Vargas, então, assume a presidência do Brasil nessas condições, após um golpe, na ideia de fundar uma nova república que corrigisse os equívocos, as críticas feitas à República Velha, obviamente que esse governo não iria durar muito tempo. Ele seria chamado de um governo provisório. Um governo provisório, até que se fizesse uma nova Constituição, até que uma nova república fosse fundada, e assim, dentro de uma nova ordem constitucional, a república nova pudesse então se encaminhar. A questão é que Getúlio Vargas, logo depois de assumir a presidência dentro desse governo, que então seria provisório, começa a demonstrar indícios de que ele teria uma posição mais autoritária à frente do Brasil e que talvez não tão facilmente assim ele iria abolir a sua presidência, o seu poder. Muito bem. Então, logo quando Getúlio Vargas assume o governo provisório, uma das primeiras medidas autoritárias que ele toma é dissolver o Congresso Nacional. E sem Congresso Nacional, obviamente, que Getúlio Vargas acumulava ainda mais poderes, porque não haveria um parlamento, um poder legislativo para fazer frente à sua autoridade. E Getúlio Vargas, então, assume com a ideia de promulgar uma nova Constituição, fundar uma nova república. A questão é que Getúlio Vargas, depois de dissolver o Congresso Nacional, vai adiando cada vez mais a criação dessa nova Constituição, o que favorecia a sua permanência no poder. Tanto é que São Paulo acaba fazendo uma revolução contra o governo de Vargas, chamada de Revolução Constitucionalista, de 1932, exigindo que Getúlio Vargas fizesse uma nova Constituição e democratizasse novamente o país. Eles também exigiam a nomeação de um novo interventor, mas que faria vezes aí de governador do estado de São Paulo. Eles não queriam aquele interventor que foi nomeado por Getúlio Vargas. Bom, a Revolução Constitucionalista não dá certo, as forças getulistas são mais fortes e acabam com as forças da Revolução Constitucionalista, mas ela surte seus efeitos. A pressão da Revolução Constitucionalista faz que Getúlio Vargas nomeie um paulista para ser interventor de São Paulo, então coloque um novo interventor ali em São Paulo, e convoque então uma Assembleia Constituinte que realmente faria uma nova Constituição. Isso se dá em 1933 e a Constituição fica pronta em 1934. Bom, em 34, então, o Brasil tem uma nova Constituição. Uma Constituição considerada moderna. Uma Constituição que, ressalta-se, estabeleceu o sufrágio feminino, então o voto feminino. Além disso, esta Constituição indicava que o primeiro mandato para presidente da República não seria escolhido de forma direta. O que é escolher de forma direta? O povo vai e vota, os eleitores vão e votam no seu candidato diretamente, no nome de quem eles acham que deve governar o Brasil. A primeira presidência do Brasil, sob essa Constituição de 34, não seria escolhida dessa forma, diretamente. Entenderam os constitucionalistas que o Brasil ainda estava passando por um momento de transição e que talvez eleições nesse momento fossem
trazer ainda mais instabilidade para o país. Então foi escolhido um presidente de forma indireta que governaria o país por um mandato de 4 anos, até que se colocasse então novamente um presidente escolhido aí sim de forma direta. Vejam bem, quem seria esse presidente então escolhido indiretamente? Obviamente que Getúlio Vargas, exercendo a cadeira de presidente, colocou influência sobre isso, e aí quem foi colocado para ser esse presidente eleito de forma indireta no primeiro mandato foi o próprio Getúlio Vargas, que seria então presidente de 34 até 38, 4 anos. E aí se instala também então o governo constitucional de Vargas, que a gente já vai falar na sequência. Quer dizer, a partir do momento em que se promulga uma Constituição e Vargas deixa de ser esse presidente que governava sem Constituição e passa a governar sob uma Constituição, ele então inicia um novo período na sua era Vargas, que é chamado de governo constitucional, não mais o governo provisório. Ainda dentro do governo provisório, a gente ressalta outras atitudes do Getúlio Vargas, que mostram como Getúlio Vargas, em termos da sociedade brasileira, queria de fato responder às várias classes, à grande heterogeneidade da sociedade brasileira naquele momento, que desde o início da República Velha havia se tornado mais complexa. Então, olha só, se por um lado Getúlio Vargas vai ainda socorrer os cafeicultores, prova disso é o que o governo vai comprar sacas de café que estão sobrando, porque não são mais compradas no mercado internacional, em razão da grande crise de 1929. Então, se por um lado ele vai atender aos anseios dos cafeicultores, por outro lado, ele também começa a olhar para os direitos dos trabalhadores, algo que era, de certa forma, ignorada na República Velha. E ele vai criar, ainda no governo provisório, então, o chamado Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar e regularizar o trabalho, os trabalhadores e a forma como o trabalho seria feito no Brasil. Tá? Então são exemplos de como Getúlio Vargas começa a fazer um governo em que ele vai dar atenção a essa sociedade mais diversificada do Brasil, que já passava por uma industrialização, que havia também uma burguesia industrial ascendente e que também precisaria de espaço aí no governo. Getúlio Vargas considera, entende isso, esse momento. Ok.